Essa voz é da jornalista Renata Crepaldi, que tem feito a revisão textual dos roteiros deste podcast. E esse áudio foi gravado durante o 10º desfile do Bloco Maria Baderna, no dia 13 de fevereiro de 2024, no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte. Sim, apesar do Baderna ser de Contagem, o bloco também desfila nas ruas de BH. Utilizo a fala da Renata na abertura deste episódio não no intuito de provocar os maravilhosos blocos de BH. Tampouco quero gerar uma competição sem sentido. Porém, preciso destacar que o Maria Baderna é dono de uma potente história. O bloco, só para você ter uma ideia, conquista o coração tanto de quem viveu boa parte da vida em BH, como é o caso da Renata, quanto o coração de quem nunca foi fã da folia. Não sou do carnaval, não tenho paciência nenhuma. Já tive, já me arrastaram. Eu fazia parte do Baderna, tocava, não ia em ensaio, mas ia no dia tocar. Esse ano eu fui só um dia no Baderna, no Santa Teresa, porque exatamente para isso, para encontrar essa galera que eu não vejo um tempão. E é um lugar massa, mais vazio, mas o carnaval não me apetece muito não. Eu queria ter ido pro mato, para falar a verdade, mas foi bom, porque o sair de casa a gente não quer, mas às vezes faz bem, a gente precisa de ar, de ver outras pessoas, de passar raiva, é bom também. Essa é a voz da Fabi Santana, a artista visual que enriqueceu o episódio 3. E essa galera que ela não vê há um tempão é formada, em sua grande maioria, por agitadores culturais, por artistas de Contagem e também por indivíduos que fizeram parte do Festival de Cultura Independente, o F5, e também do Apoema Sarau Livre. Frutos do Fórum Popular de Cultura, que brotou na cidade ali na primeira década dos anos 2000, essas ações foram responsáveis pela união de pessoas que lutaram pela criação de políticas públicas culturais em Contagem. Parece bobagem, mas não é. Porque é onde que as pessoas conviviam, onde as pessoas trocavam informações, né? E, igual eu estava conversando com você antes de começar a gravar, onde eu moro hoje não tem uma praça. Então, assim, que vida social é essa que a gente tem? Não é uma vida saudável, lazer é direito. Quando a gente cria o F5 ou o Baderna, a gente está proporcionando para a sociedade esse espaço de convivência, né? Onde as pessoas vão conviver, vão se conhecer, vão trocar informações e vão fazer o que tem que fazer na sociedade. E assim, foi comigo também. Conheci o Chedinho, conheci pessoas maravilhosas que eu levo pra minha vida e me formo enquanto pessoa a partir desses conhecimentos que essas pessoas me trazem também. Dani Gracieri, a dona da voz que você acabou de ouvir, é atriz, professora e mãe do Francisco, criança que deu o ar da graça no episódio passado. Quando o Baderna surgiu, ela passou a usar nas redes sociais o pseudônimo Dani Baderna. Você vai entender o motivo daqui a pouquinho. E eu, que também me considero um legítimo baderneiro, me chamo Felipe Pedrosa. Sou o jornalista responsável pelo podcast Trem pra Fazer em Contagem, que traz à tona narrativas que desvendam a riqueza histórica e cultural da cidade de Contagem. Este podcast foi contemplado no edital Movimento à Cultura do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Contagem. E este episódio chama-se Carnaval. A matriz de São Gonçalo, geograficamente, está localizada entre a Casa Nair Mendes Moreira e a Comunidade dos Arturos, que é um ponto de resistência cultural afro-brasileira em Contagem. Ao lado direito de quem pretende entrar pela porta principal da igreja, há uma escadaria enorme, que é chamada de Espaço Popular. Inaugurado em 1985, o local foi projetado pelo arquiteto Gustavo Pena, que também fez o projeto da Praça da Jabuticaba. O Espaço Popular, a propósito, é o principal palco dos grandes eventos de Contagem. Por aqui já se apresentaram Jair Rodrigues, Frejá, Grupo Galpão, Lenine, Zé Ramalho, Alceu Valença, entre outros. E além desses figurões, o primeiro e único show da Bomb Kids, banda em que eu tive o prazer de tocar guitarra, aconteceu neste local.
Tirando eu e alguns integrantes da Bomb Kids, talvez meia dúzia de pessoas se lembre desse horripilante momento. A banda era ruim demais da conta, só. Na parte baixa do espaço popular, onde geralmente é montado o palco, é possível ver a imponente matriz de São Gonçalo, lá no alto. E do outro lado da rua está o Centro Cultural Francisco Firmo de Matos Filho, que é muito mais conhecido como as casinhas coloridas do Centro de Contagem. Atravesso a via e fico diante dessas casinhas, que trazem traços coloniais da época em que Contagem era apenas uma das cidades entre o litoral brasileiro e a região das Minas. Foi aqui, nesta rua 100% de pedras, que lembra demais a famosa Ouro Preto, que o Bloco Maria Baderna teve início, na primavera de 2013. O Baderna começou com a seguinte questão, assim, a gente fazia muito seminário e a gente era muito chato, no seguinte sentido. Alguém que era da cultura, representava o governo, fazia alguma coisa errada, alguém não, né? Se o governo fazia alguma coisa errada, a gente pontuava. Então, a gente começou a sempre chamar reuniões públicas, ia na Câmara e tal, e até que teve uma reunião na Câmara. E aí, quando a gente chegou nessa reunião, nós que éramos do fórum, teve um cara que falou assim, lá vem aqueles baderneiros. Lá vem aqueles baderneiros. Essa frase, cujo autor não será identificado, afinal, ele não merece os confetes do carnaval, soou e ressoou na cabeça dos integrantes do Fórum Popular de Cultura. Aí esse cara deu um presente para nós, né? Porque aí foram pesquisar o que era baderna e descobriram a origem do nome baderna, né? Que era uma bailarina italiana que veio pro Brasil. Ela era super linda e elegante e o pessoal da época chamava ela de Anjo dos Palcos. Ela foi super aceita pela sociedade e muito aplaudida. Mas assim que ela foi se aprofundando nas culturas brasileiras, que ela foi encontrando pelas ruas, as danças africanas, os bares, o festejo popular, ela foi misturando a dança clássica dela com as danças do lundu, da umbigada, e ela foi super chacotada da época. A sociedade achou um absurdo e começou a boicotar ela imediatamente, fechando a cortina do palco na frente dela, tirando ela de cartaz. E como ela já estava na sua popularidade maravilhosa, ela tinha muitos fãs, a juventude foi atrás dos direitos dela, reivindicando ela no palco novamente, queremos baderna, e gritava por baderna, batia os pés no chão, fazia mó bagunça. Essa voz, que completou o raciocínio da Dani, é da artista Camila Polacek, que geralmente é quem incorpora a Maria Baderna durante o carnaval. Que também participaram nessa aventura de vestir um boneco e passar um pouco do sufoco, que é, ficar dentro de um boneco. E a Dani Gracieri, o Hugo, a Camila Gomes, muita gente já vestiu a boneca e já participou aí dessa alegria que é conduzir essa alegoria. Personificada nessa boneca, que muita gente já vestiu, a bailarina Maria Baderna viveu no século XIX, no Rio de Janeiro, onde desembarcou com a família em 1849, após as manifestações europeias batizadas de Primavera dos Povos. E aí ela foi mal vista depois de um tempo, porque colocou dentro do balé elitizado a dança do escravizado, né? Tem até isso no hino da baderna. Eu sou baderneiro, mistura de balé com dança de terreiro. Eu sou baderneiro, mistura de balé com dança de terreiro. Baderna, bailarina italiana, se encantou com a dança africana. O passo do balé elitizado ganhou o braço do povo escravizado. Eu sou
Você acabou de ouvir um registro caseiro do hino do Bloco Maria Baderna. As vozes nessa gravação são de Gessé Duarte e de Tobias Teixeira. Só que, antes da canção ganhar vida, aconteceu um outro rolê. Senta que lá vem a história. Depois que a galera do Fórum Popular de Cultura foi chamada de baderneira dentro da Câmara de Vereadores de Contagem, a turma realizou o Corredor da Baderna Cultural. O evento ocupou a Rua de Pedras, em frente às casinhas coloridas do centro de Contagem, com dezenas de atividades culturais gratuitas, como oficinas, shows, espetáculos teatrais, malabares, recitais de poesia e por aí vai. E aí a gente falou assim, se Baderna é ser revolucionário, então nós vamos ser baderneiros. E a gente se assumiu enquanto baderneiros. E aí a gente fez um movimento, que é a primeira rua, né, da Baderna Cultural, que foi em frente ao Centro Cultural de Contagem. A gente fez um dia de cultura e a gente chamou todos os artistas que a gente conhecia para participar. E foi um dia de 8 da manhã às 11 da noite. Foi maravilhoso, foi um encontro histórico. Foi um encontro histórico. Ou melhor, Dani, foram encontros históricos. Afinal, em um curto espaço de tempo, aconteceram 2 edições do Corredor da Baderna Cultural. De acordo com informações no site do Fórum Popular de Cultura, a primeira edição foi no dia 22 de setembro, no início da primavera de 2013. Já a segunda edição aconteceu no dia 13 de outubro de 2013, celebrando o Dia das Crianças. E foi nessa ocasião que a boneca da Maria Baderna, meio que sem querer querendo, começou a ganhar vida. E para esse evento, o Corredor da Baderna Cultural, eu, junto com o Hugo Norato, a gente ofereceu um curso, oficina aberta para a gente construir esse nosso mascote, construir um boneco que acabou sendo a Maria Baderna, que até hoje atua aí nos carnavais de Contagem. Ou seja, o Bloco Maria Baderna, de fato, nasceu em meio a esse histórico protesto festivo, chamado de Corredor da Baderna Cultural. Já era a época dos blocos de carnaval, Belo Horizonte estava super, assim, cada ano que passava eram mais 100 blocos que surgiam lá. E assim surgiu aqui, no Centro de Contagem, numa reunião de amigos, a descoberta da palavra baderna. E o Hugo Norato vira e fala, gente, vamos fazer o Bloco Maria Baderna. E o Gessé Duarte já estava com um grupo de teatro dele, fazendo mó algazarra pela cidade. Pegou essa ideia também junto e fomos construindo, pouco a pouco, o nosso Bloco Maria Baderna. Você reparou a forte entonação com que a Camila falou o nome do Hugo? É que ele, de certa maneira, foi um dos ótimos motivos para que ela frequentasse ainda mais a cidade de Contagem, onde já havia feito parte do grupo de teatro de marionetes Contagito, curiosamente citado pelo historiador Fábio Leão no episódio de estreia deste podcast. Uma curiosidade: antes da vida adulta, Camila dava uns pulos pelas bandas de cá para visitar os avós, que moravam no bairro Água Branca, onde estão os postes do antigo teleférico. Eu estava morando em Belo Horizonte na época e trabalhava em Contagem e percorria esse percurso todo, eu dirigindo uma Kombi. E era muito divertido, foi muito divertida essa época de motorista que eu tive. E além de seguir viagem para Contagem, eu também acabei ficando muito lá. Porque nesse mesmo período, nesse mesmo ano de 2011, comecei a namorar o Hugo. E foi, além do trabalho, eu também estava sentindo Contagem como uma cidade gostosa de viver, sabe? A Praça da Jabuticaba começou logo a brotar ali na nossa frente e eu comecei a participar da cidade. Assim como a turma embrionária do Maria Baderna,
Camila estava ligada não somente na resistência cultural de Contagem, mas de olho no que acontecia no Brasil. Por isso, as manifestações de 2013 também foram impressas no conceito estético do bloco. A gente propunha também as oficinas de máscaras, porque a gente estava com a ideia, né, de fazer do bloco os mascarados, né? Todo mundo mascarado, que veio desse termo pejorativo que a gente foi taxado lá em 2013. E como as manifestações de 2013 estavam muito agressivas, né? Todos os manifestantes tinham que usar umas máscaras de proteção individual, então mesmo um pano na cara para se proteger dos gases que a polícia atacava e tudo. A gente foi e falou assim, a gente é manifestante, a gente é baderneiros mesmo, então a gente vai estar mascarado. E assim foi feita essa estética do bloco, sabe? Camila e Hugo, atualmente, estão na linha de frente do Baderna, resolvendo os pepinos do dia a dia, tá ligado? Porém, o bloco, como lembrado por Dani, sempre foi uma ação coletiva, assim como o Fórum Popular de Cultura, o F5 e o Apoema. É por isso que, além da Dani, geral usava o sobrenome Baderna nas redes sociais. Assim, era fácil saber quem era do movimento, né? Giza Baderna, Rafa Baderna, João Baderna, Fabinho Baderna, Daniel Baderna, Dálcio Baderna, Isis Baderna. Aí, assim, esse grupo era aberto para quem quisesse participar. Na época, no início, né? Tinha várias pessoas que até hoje também trabalham com arte, como Débora Aral, tinha Daiane Tropicals, que também era muito atuante, Gessé Duarte, Marcelo... Não, esqueci o nome dele. Marcelo Dias, né? Luciano Norato, filho também. E essas pessoas sempre estavam organizando, Giza, né? Organizando Baderna. Então, assim, foram pessoas que se aproximaram muito, né? Artistas que se aproximaram muito e construíram uma cena muito forte na cidade, tanto dentro do Baderna quanto em projetos mais pessoais, né? E era muito interessante, porque aí o Baderna assumiu esse lugar também político. Na verdade, ele nasceu desse lugar político, né? Anotou a receita? Se não, anota aí. Pega uma farta porção de artistas chamados de baderneiros na Câmara de Vereadores. Junta esse ingrediente com uma cidade sem política cultural efetiva. Adiciona as manifestações populares de 2013. Acrescenta doses recheadas de criatividade. Mistura tudo. Misturou? Agora, avisa geral que o Bloco Maria Baderna tá pronto. E aí foi criando músicas, e o Bloco Maria Baderna, então, era um bloco de músicas de mascarados, porque estava tendo um movimento dos mascarados também, né? Black Bloc, né? E a gente fez um bloco de mascarados e que tocavam principalmente músicas autorais que questionavam a cidade, não só a cidade como o estado e o país, né? Se não tem água, tem culpa todo mundo. Se água tem, não tem culpa ninguém. Se não tem água, tem culpa todo mundo. Se água tem, não tem culpa ninguém. Tem culpa todo mundo. Tem culpa o rebanho. Tem culpa o minério. Só não tem culpa o meu banho. Não tem culpa o meu banho? Essa marchinha que você acabou de escutar, por exemplo, foi uma crítica do Baderna à crise hídrica que afetou o povo brasileiro entre 2014 e 2015. Essa, entre outras músicas do bloco, teve as mãos de Chedinho, de Tobias e de Gessé, que chegou inclusive a virar tema de uma marchinha de carnaval. Quando o fake news apareceu, o Contagem já estava muito à frente. Eu fui vítima de uma fake news em Contagem, que foi depois... depois a gente virou marchinha de carnaval, a gente brincou muito com isso, mas o transtorno que causou na época, né, que foi um blogueiro ligado ali a pessoas do partido, que fez uma montagem minha e falou lá, vai trabalhar Gessé.
né? E aquilo viralizou e tudo, era Facebook na época, que foi chato pra caralho. Aí que um monte de gente nos comentários enchendo o saco, muita gente defendendo, muita gente enchendo o saco também. Ah, meu Deus, qual é? Eu preferia ver o filme do Pelé. Ah, meu Deus, qual é? Arranja logo um trabalho pro Gessé. Aqui nessa cidade tem um cara muito chato, falando a verdade, ele se... O fundador da Companhia Crônica, sem sombra de dúvidas, era uma pedra enorme no sapato dos políticos de Contagem. Ou melhor, era um baderneiro de marca maior. Intitulada Vai Trabalhar Gessé, essa música, que você ouviu agorinha, cita duas empresas da cidade industrial, a região onde o Gessé cresceu. Ah, e também onde ele descobriu o teatro, linguagem que está 100% presente nos blocos de rua. A gente está acabando de sair agora de uma das maiores manifestações teatrais do mundo, que é o Carnaval. É onde todo mundo se fantasia, assume um personagem, de certa forma, né? Ah, vou me fantasiar de Super Mario, vou me fantasiar de uma persona que eu admiro ou daquilo que eu quero satirizar. Tem gente que se fantasia até de rua, né? Tem gente que se fantasia de um monte de coisa. Então ali você vê uma manifestação teatral sensacional, né? O Carnaval. O Carnaval, aí tem o teatro de boneco, tem a música, tem tudo ali. E o teatro de rua, se a gente for pensar o teatro de rua, é mais ou menos aquilo, é o Carnaval. O Maria Baderna é fruto de toda essa resistência artística retratada até agora. Porém, o bloco, que mantém a tradição de desfilar tanto em Contagem quanto em BH durante o calendário oficial do Carnaval, não é o primeiro, nem será o último bloco contagense. E olha só depois que a gente criou o Bloco Maria Baderna, que eu descobri, né, que já tinha o Bloco dos Botequeiros e o Bloco dos Metralhas. Outros eu não fiquei sabendo, sabe? Só que hoje em dia a gente já contempla, né, nos editais de Contagem, 10 blocos aqui da cidade. Então isso já é muito importante. Então eu, né, acho que deveríamos cada vez mais proporcionar esses encontros, né, em praças, em parques e propor também, né? E a relação do Baderna com os demais blocos de rua de Contagem vai além da ocupação desse torrãozinho de terra, como diria o Zé Bengala, personagem do episódio 2. E por coincidência ou não, os botequeiros nos contactaram, né, com a proposta da gente construir um boneco para eles, né? Que foi o famoso botequeiro. O Hugo Honorato, nosso artista visual e bonequeiro, ele fez o personagem dos botequeiros e eu, como aderecista, fiz o chapéu e o figurino e as luvas. O Botequeiros, como diz o próprio nome, nasceu em um boteco. A ideia brotou no ano de 2011. O primeiro desfile do bloco, que ocupa o calendário do pré-carnaval, foi em 2012. E deu certo, conforme o organizador Rafael Gonçalves me contou um dia desses aí. Aí a gente começou com 50 pessoas em 2012. A comunidade do lado do Bar do Feio ali topou e abraçou os vizinhos, e aí o bloco só foi crescendo. Aí a gente tinha um lema: preserve o planeta, ele é o único que tem cerveja. E o símbolo do bloco é um copo Lagoinha. Aí no outro ano a gente empolgou, fizemos um tema também que era Meu Boteco Minha Vida, já aumentou o número, foi para 150 pessoas. No 2014 cresceu, já deu 400, né, que era um ano de Copa, a gente fez uma camisa alusiva à Copa. Aí 2015 era a crise da Petrobras, aquela bagunça toda. Nós fizemos uma camisa laranjada, era uma bomba de gasolina, a cerveja, a nossa energia. E o boneco servia o copo de cerveja. E fizemos um boneco inspirado nesses bonecos de Olinda, desses Carnaval de Ouro Preto. Fizemos o mestre botequeiro, né? Chapéu, bigodinho, sambista.
Enquanto Baderna nascia, em meio ao calor da ocupação artística no Centro Cultural de Contagem, o Botequeiros já estava ocupando as ruas do bairro Eldorado. E foi nessa mesma região, inclusive, que uma outra turma resolveu colocar o bloco na rua. O Acadêmicos da Bateria Eletrônica desfilou pela primeira vez no dia 2 de fevereiro de 2013, dia de Iemanjá, na Praça da Glória. Rafael Aquino, figura constante neste podcast, é um dos fundadores do bloco, que foi arquitetado no universo da música eletrônica. A gente montou um bloco de carnaval também revivendo a nossa essência, né? A nossa atuação aqui em Contagem começou com DJs tocando música nas praças, música que a gente gosta de ouvir, que a gente curtia na época. E a gente resolveu criar um bloco voltado para os DJs. Porque tem bloco de tudo, né? Tem bloco que homenageia o Vando, que homenageia Tim Maia, o Chamucinho, tem várias referências legais assim e tal. E a gente falou assim, por que não um bloco que homenageia a cultura do DJ? Que é quem garimpa as músicas e agita as pessoas e impacta as pessoas. A gente fez isso. A gente deu o nome de Bloco Acadêmicos da Bateria Eletrônica, que durou 5 anos. Quando o Acadêmico surgiu, o Carnaval de BH já estava rolando. O renascimento da folia na capital mineira foi em 2009. É por isso que o Rafael disse que já tinha bloquinho homenageando Tim Maia, Vando, entre outros artistas da música popular brasileira. E assim, cara, a gente já conseguiu ter um público assim gigantesco, a gente não esperava. Como a gente achava que ia vir só a nossa galera mesmo, assim. Aí muita gente aderiu, curtiu o bloco com a gente. No último ano, a gente conseguiu trazer o DJ Mau Mau, lá de São Paulo, que é um cara que sempre inspirou a gente, assim, um cara pioneiro na cultura da música eletrônica no Brasil. A gente conseguiu trazer, então foi bem massa. Pessoal, é o seguinte, esse é o bloco Acadêmicos da Bateria Eletrônica, já é o 4º ano que nós saímos aqui invadindo as ruas de Contagem com a música eletrônica e trazendo os melhores DJs da cidade. O Acadêmicos teve vida curta. Ele foi de fevereiro de 2013 até fevereiro de 2017, ano em que o bloco contou com a presença do DJ Mau Mau. E apesar de ter trazido o artista para a Terra das Abóboras, o desfile daquele ano foi o que mais provocou dor de cabeça. E eu não tô falando de ressaca, viu? Então, o que a gente foi acontecendo assim? A cada ano mais burocracia, sabe, para colocar o bloco na rua. A gente sentiu que no último ano, que foi o ano que a gente teve o maior investimento assim para colocar o bloco, foi o ano que mais exigiram projeto disso, projeto daquilo, tá rua pode, tá rua não pode. Foi chegando um nível de burocracia e de exigência que isso desanimou muito a gente e contribuiu para que foi um ano que mais teve investimento e não foi o maior público que a gente teve por conta dessas amarras que a gente foi submetido, sabe? Essas burocracias, sem sombra de dúvidas, foram as principais pedras no caminho do Acadêmicos. Mesmo que curta, a jornada do Acadêmicos foi importante para a cena carnavalesca de Contagem. E o mais legal é pensar que os desfiles dessa agremiação eletrônica foram as coroações de toda uma batalha pela ocupação do espaço público de Contagem. Essa percepção, inclusive, foi pontuada por Rafael em uma postagem no esquecido Facebook. Em 2016, o cientista social postou que o cortejo daquele ano foi fruto de um processo de repensar a cidade em formato de ocupação dos espaços públicos, iniciado mais ou menos em 2001, por meio de ações e projetos. Sim, antes do Acadêmicos arrastar centenas de pessoas no bairro Eldorado, Rafael já havia movimentado a cena cultural de Contagem, ao lado de amigos com os mesmos gostos, desejos e objetivos, conforme ele disse no começo do episódio 3. Então, o primeiro evento que eu fiz na minha vida, assim, foi um festival de música eletrônica que foi provocado por isso que eu te falei. A gente
tinha que consumir esse produto da música eletrônica sempre fora daqui. Igual eu te olhar, tinha arena, tinha boate fechada, mas não é isso que a gente queria. A gente queria curtir a música eletrônica da forma que vinha sendo divulgada em outros lugares, que a gente via acontecer de forma ainda embrionária em BH, muito forte nas grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, e uma quantidade grande de pessoas estava saindo daqui para curtir isso em outros lugares. Aí, mais uma vez, é aquela provocação. A gente quer que isso aconteça no lugar que a gente mora. Aí nós fomos ali no praia, alugamos um sítio, vamos fazer a festa? Vamos. Aí, quando a gente assustou, tinha mais de 600 pessoas. Uma das pessoas que estava com o Rafael na missão de realizar esse festival no bairro Praia é o empreendedor social Oderval Júnior, o cara por trás do coletivo Noite de Cinema, que vem fazendo história nas cidades da região metropolitana de BH desde 2012. Os dois, na companhia de outros aliados e aliadas, pouco tempo depois do Festival de Música Eletrônica, realizaram o histórico circuito artístico Bangalô Cultural. Contagem passou por um processo de que reformou todas as praças da cidade. Todas as praças de Contagem foram reformadas e uma delas, a principal, a Praça da Glória, que é no bairro que a gente morava aqui. Que a galera era ali, Barra Amazonas, Riacho Dourado, Água Branca. E a gente começou assim, reformou as praças, mas não tinha atividade nelas, cara. O máximo que tinha era uma academia para os idosos ir lá fazer essa atividade física. Mas a gente percebia isso, reformou o espaço, mas não é ocupado. Então a gente começou a ocupar esse espaço e é o que eu falei lá no início, levar uma caixa de som, levar um violão, levar um malabares e começar a gente mesmo fazer as coisas, reunir, trocar ideia. Dessas nossas reuniões na Praça da Glória saiu o Festival de Música Eletrônica e poucos anos depois saiu essa ideia de reunir mais gente, não ficar só a nossa panela. A gente começou a chamar a galera do teatro, músicos de Contagem, porque a gente tinha que ir para BH para ver o artista de Contagem se apresentar. Em pouco tempo, o Bangalô Cultural, que possibilitou a circulação de vários músicos de Contagem pelo próprio território, ficou sério. Não sério no sentido de quadrado, mas é que a turma teve que se organizar ainda mais, abrir um CNPJ e essas coisas todas que são necessárias para disputar um edital e para captar recursos, tá ligado? Ministério da Cultura e Bangalô Cultural apresentam Mostra de Cultura Independente, 2ª edição. Trupe Gaia, Trovão das Minas, o humor de Léo de Castro, o show do grupo Sabedoria Nativa e Celso Moretti. Domingo, 8 de julho, a partir das 16 horas, em frente à estação do metrô Eldorado. Entrada franca. Ah, detalhe, em 2013, ano do primeiro desfile do Acadêmicos da Bateria Eletrônica, o Bangalô Cultural passou a ser chamado de Move Cultura. Mas aí a gente resolveu formalizar para buscar esses incentivos onde tinha. Já que não tinha em Contagem, já vamos tentar a nível federal, a nível estadual. E aí rolou, mas demorou também. O que eu tô te falando que a gente começou com a Bangalô Cultural foi em 2008. A gente foi ter um primeiro patrocínio real de licenciamento, foi em 2012, cara. Então, assim, demorou um pouquinho, porque a gente aqui não tinha, a gente tinha que se formalizar, ter um CNPJ e tal, e não era uma coisa tão simples pra gente naquela época. E aí a gente foi seguindo fazendo evento de rua, ocupando espaço público. Buscar os incentivos aonde tinha, já que não tinha em Contagem. Pois é, toda essa história contada até aqui, desde o primeiro episódio, aconteceu antes do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura existir em Contagem. Sim, o edital que possibilitou a realização deste podcast, por exemplo. E foi exatamente o debate pela criação de uma política cultural em Contagem que uniu tanto os baderneiros do Bloco Maria Baderna quanto a turma do Bangalô Cultural. Ah, e obviamente, todos eles tinham o mesmo objetivo: transformar a cidade. E aí a gente descobriu que tinha essas leis de incentivo, a nossa cidade não tinha. E aí, por coincidência, a gente descobriu uma galera que vinha fazendo essa mesma discussão na cidade.
que era o pessoal, eu acho que era a Companhia Crônica, e o diretor dessa Companhia Crônica se chamava Gessé Duarte, sabe? E aí eles chamaram uma reunião aberta na Praça da Glória, e aí a gente já fazia esses eventos na Praça da Glória, pô, na nossa casa, que legal, a gente quer aprender, quer saber disso, e o pessoal tá chamando para reunir a respeito disso, pô, que bacana. Aí, num sábado à tarde, a gente foi para lá, a gente viu que essa galera levou umas cadeiras assim, dobráveis, espalhou cadeira na praça e tá lá debatendo sobre cultura, sobre lei de incentivo, sobre o que a cidade poderia melhorar. Aí nesse dia eu lembro que eu conheci uma menina chamada Daniela Gracier, depois se tornou uma grande amiga assim também e tal. Conheci uma galera bacana nesse dia. E aí a gente falou um pouco de nós, o que a gente fazia também. Eles não conheciam a gente também não sabia deles. E a gente tinha muita coisa em comum, assim, de desejo, de vontade de fazer as coisas acontecerem em Contagem. E foi essa galera que criou o Fórum Popular de Cultura, que teve a história visitada no capítulo passado, pelas lembranças de Gessé e de Dani, a menina que virou amiga do Rafael. A crônica, ela chama uma reunião na Praça da Glória, eu não sei quando, exatamente, 2009, creio eu, para discutir as políticas públicas na cidade, políticas públicas culturais. E a gente discute e se cria um grupo chamado Mosaico, onde a gente ia discutir as questões políticas culturais. Aí dentro dessa reunião a gente cria o Mosaico discute cultura. Aí depois a gente vai e muda o nome para Fórum Popular de Cultura para continuar a discutir, porque era um fórum permanente de discussão, né? Não era um grupo que a gente queria discutir sempre, porque a gente não era detentor da verdade. Aí a gente que eu falo aí é Gessé, principalmente, naquele momento, Rafael Aquino, William Rocha, Caio D. Diretamente ou indiretamente, as ações do Fórum Popular de Cultura contribuíram para o surgimento dos editais de cultura em Contagem. Afinal, após muita pressão da classe artística e também dos agitadores culturais da cidade, no dia 26 de outubro de 2010, foi publicada a Lei 4.405, que sancionou a criação do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura. Esse fundo, no entanto, só foi instituído em dezembro de 2013. Detalhe: o período de inscrição de projetos para o primeiro edital do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura aconteceu de 14 de abril a 14 de maio de 2014. A lei de Contagem, mal ou bem, ela tem o dedo do fórum lá, nem que seja só a pressão. O Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Contagem, exatos 10 anos depois do primeiro edital, deixando de lado aqui toda e qualquer crítica que exista ao processo, está em outro patamar, possibilitando novos e diversos trabalhos, fomentando a construção de variados públicos e, claro, movimentando a cultura local. Desde 2023, por exemplo, existe uma categoria que contempla os blocos de carnaval da cidade. Inclusive, a Camila citou esse fato minutos atrás. Entre os blocos beneficiados, segundo uma publicação no Diário Oficial do município, estão os já citados Maria Baderna e Botequeiros, além do Transborda, do Pra Que Ser Reto, do Batucarte e por aí vai. Esse incentivo, inclusive, poderia ser a desculpa perfeita para que o Acadêmicos da Bateria Eletrônica voltasse para a pista. No entanto, um de seus fundadores, o Rafael Aquino, que é diretor executivo da Move Cultura, o antigo Bangalô Cultural, está focado em outras missões. E a gente entende que evento é muito legal para quem foi, curtiu, e isso vai ficar na memória delas. E isso a gente foi refletir sobre isso tempos depois. Né? Se a gente for conversar com a molecada de hoje, ninguém lembra que isso foi feito. Né? Então a gente começou a pensar projetos também que pudessem impactar na vida das pessoas de uma forma mais efetiva. Então o evento que foi aquilo que nos uniu, hoje já é uma coisa mais secundária dentro da Move Cultura, sabe? A gente preocupa mais em pensar projetos mais transformadores, que eventos você faz ali, passa e quase que não deixa legado. Né? A linguagem de um desses projetos, em que o Aquino e a Move Cultura estão envolvidos,
é no universo do cinema, que será o tema do próximo episódio deste podcast. É interessante que a gente conhece a importância do cinema feito em Contagem quando a gente sai daqui, né? É uma coisa impressionante, assim. E aí, são pessoas que eu já conheço, que eu admiro, e quando eu vejo que tem mais pessoas que gostam do trabalho deles, eu fico mais fã ainda, sabe? Então, assim, não tem como deixar de falar do Afonso Shoa, né, da galera da Filmes de Plástico, que é o que eu tenho, assim, mais contato, que é o Maurílio Martins, o André Novaes, o Gabito, que é um cara fera também, mas que eu conheço menos, assim, do ponto de vista, assim, pessoal, mas eu sei que o cara faz um trabalho massa. Tem Karen Suzane, tem Tefa, tem uma galera muito boa. E também os professores aí da rede municipal, que são super comprometidos, que buscam formação para os alunos, desenvolvem cineclubes. Então tem uma galera muito boa e muito comprometida aqui na cidade, assim, com o audiovisual. O Trem Pra Fazer em Contagem é um produto original do projeto Trem Pra Fazer. Este podcast foi contemplado no edital Movimenta Cultura, do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura de Contagem. Eu sou o Felipe Pedrosa, criador, apresentador, roteirista e idealizador do podcast Trem Pra Fazer em Contagem. A operação de áudio, assim como os pitacos da direção, é de Ana Caracol. A edição e a finalização, de Eugênio Neto. A arte de capa é de Henrique Parentoni. A revisão textual, de Renata Crepaldi. As transcrições das entrevistas são de José Vitor Melgaço e Júlia Bigão. As narrações foram gravadas nos estúdios da Scriptus Comunicação em BH. Este episódio usou áudios da TV Cultura e dos acervos dos blocos Maria Baderna e Botequeiros, além de arquivos da Move Cultura. Na pós-produção do episódio 4, usamos áudios dos arquivos da Companhia Crônica, do Grupo Trama de Teatro e do FETO, o Festival Estudantil de Teatro. Antes de me despedir, quero te pedir para seguir o podcast na sua plataforma predileta e, claro, se possível, avaliar, deixando uma nota. Para falar comigo, basta me encontrar nas redes sociais, @Trem Pra Fazer. Até o próximo episódio.